Às vezes, você fica bastante assustado girando aí em cima. Principalmente quando você olha para baixo e vê apenas nuvens negras e brancas. Creio que foi a missão mais perigosa da qual participei. É o tipo de missão que exige o máximo de cada um. Tudo sobre aviões de combate. Guerra aérea no Vietnã do Norte. A partir do envolvimento dos Estados Unidos no conflito com o Vietnã, o maior poder militar do mundo foi deslocado para a Ásia. Este poder ficou mais evidente na guerra aérea contra o Vietnã do Norte. No início, o objetivo dos bombardeios contra o norte era o de cortar o abastecimento aos rebeldes do Vietnã do Sul. Mas, finalmente, a campanha foi dirigida contra o potencial bélico comunista, destruindo objetivos militares e também as infraestruturas industriais e de meios de transporte e de comunicação, como pontes, estradas, linhas de trens, portos e bases aéreas e abastecimentos ao Vietcong. Na guerra contra o Vietnã do Norte, intervieram principalmente os caças-bombardeiros F-105 Thunder Chief e o F-4 Phantom. Os grandes bombardeiros B-52 Stratofortress lançaram milhares de toneladas de explosivos contra o Vietnã do Norte. A Marinha norte-americana e os Marines tiveram um papel determinante na campanha aérea, realizando operações desde os porta-aviões ao sul do Mar da China e das bases no Vietnã do Sul. Aviões como o F-4 Phantom, o F-8 Crusader, o A-4 Skyhawk, o A-6 Intruder e o A-7 Corsair realizaram intermitentes operações numa campanha que durou 8 anos contra uma das mais poderosas defesas aéreas do mundo. O Republic F-105 era o maior, mais pesado e resistente caça-bombardeiro da sua época. Desenhado como um bombardeiro nuclear tático, o F-105 aguentou toda a campanha norte-americana sobre o Vietnã do Norte. Mais conhecido como THUAD, este enorme caça entrou em ação em 1965. Durante os 3 primeiros anos de operações contra o Norte, foi, estatisticamente, o avião de combate mais importante a serviço da Força Aérea Americana no Sudeste Asiático. Realizando operações desde as bases de Korat e de Takli, na Tailândia, os Thunder Chief combateram sem parar. Ainda que pudessem disparar mísseis Bullpup ar-superfície, sua principal missão foi a de lançar bombas de queda livre contra o Vietnã do Norte. Cada avião levava uma carga de 350 quilos e 2 cisternas de reserva. Os THUADs também tiveram um papel de destaque na eliminação das defesas aéreas do Vietnã do Norte.
Nas missões mais arriscadas da guerra, os Thunder Chief, Wide, Weasel jogaram uma partida de gato e rato mortífera contra os mísseis SAM, guiados por radar, e contra a artilharia do Vietnã do Norte. Eles deveriam se aproximar deliberadamente das plataformas dos mísseis, esperando que os norte-vietnamitas utilizassem seus radares e mísseis. Então, tentariam se esquivar dos SAM e da artilharia inimiga para disparar com seus próprios mísseis anti-radar. A metade dos 830 F-105 foi destruída e a maioria foi vítima do fogo antiaéreo. Porém, sua contribuição na campanha aérea foi imensa. Conhecido pelos seus tripulantes como Buff, grande, feio e gordo, o B-52 foi usado principalmente como bombardeiro tático no Sudeste Asiático. Desde 1957, o B-52 tinha sido o principal bombardeiro nuclear de longo alcance do Comando Estratégico do Ar, sendo que no Vietnã foi utilizado como bombardeiro convencional. Na saturação de bombardeios, conhecida em código por Arc Light, o B-52 atacou as supostas posições dos Vietcongs na selva e também as rotas de abastecimento dos comunistas no Camboja e no Laos. Mais tarde, realizou missões de bombardeio estratégico contra o Vietnã do Norte. O B-52, que tinha sido desenhado para lançar um número limitado de bombas nucleares, foi convertido num bombardeio convencional com incrível capacidade de carga devido a uma modificação especial chamada Big Belly, barriga grande. Pontos especiais de engate, acoplados no arsenal interno do avião, aumentaram sua capacidade de 27 para 84 bombas. Outros pontos de engate debaixo das asas lhe proporcionavam uma surpreendente capacidade para 100 bombas. A carga total de armamento de apenas um B-52 era superior a 35 toneladas, o que seria equivalente à carga total de todo um esquadrão de bombardeiros Flying Fortress da Segunda Guerra Mundial. O B-52 atacava de uma altitude tão grande que, apesar do seu tamanho, não podia ser nem visto nem ouvido da terra. O inimigo apenas se inteirava de que o Buff estava na zona de combate quando a terra tremia pelos bombardeios. Os Vietcongs apenas podiam esperar que o holocausto de aço e de fogo terminasse antes de um novo ataque. Durante a Operação Linebacker, no final de 72, os B-52 atacaram o Vietnã do Norte durante 11 dias na mais intensa campanha de bombardeios até então realizada. Em 1964, o Vietnã do Norte supostamente atacou a 2 destruidores da Marinha Americana no Golfo de Tonkin. Como resposta, os americanos atacaram as instalações portuárias de Haiphong, no Vietnã do Norte. A arma escolhida foi o Douglas A-4 Skyhawk. Criada nos anos 50, esta espécie de bólido entre os aviões à reação rendeu um excelente serviço durante toda a guerra, tanto desde os porta-aviões da Marinha Norte-Americana como das bases terrestres dos Marines no Vietnã do Sul. Realizou a maior parte das missões de bombardeio da Marinha contra o Norte até 1968. Também realizou as missões especiais Iron Hand contra as grandes defesas antiaéreas norte-vietnamitas. Apesar do seu tamanho, uma envergadura com pouco mais de 8 metros, o A-4 tinha uma grande agilidade e uma incrível capacidade para carga de armas. Podia transportar 4 toneladas em armamentos, o que significava bombas de queda livre que pesavam até 900 quilos, foguetes não guiados de 70 milímetros e mísseis guiados ar-superfície Bullpup. Finalmente, o A-4 foi substituído nos grandes porta-aviões pelo eficiente A-7 Corsair. No entanto, continuou em serviço nos porta-aviões menores do tipo Essex até o final da guerra. Como consequência da sua longa e exaustiva carreira no Exército, o A-4 sofreu mais perdas do que qualquer outro avião. Os Skyhawk representaram 37% das perdas da Marinha Norte-Americana na Guerra do Vietnã. Sem dúvida, o avião de combate mais importante desta guerra foi o McDonnell F-4 Phantom.
Este grande e poderoso biplace, em muitas ocasiões, entrou em combate com os 3 corpos do Exército, a Armada, a Infantaria da Marinha e as Forças Aéreas, em operações realizadas desde as bases terrestres do Vietnã do Sul e da Tailândia. O Phantom, que entrou em combate pela primeira vez em 1965, tinha um incrível rendimento, uma velocidade máxima superior a Mach 2, um potente radar e um poderoso armamento de mísseis. Tinha 3 funções principais: intercepção, bombardeio e reconhecimento. Com quase 150 vitórias em combate aéreo, o F-4 abateu mais MiGs do que qualquer outro caça norte-americano. Mas sua principal função era de caça-bombardeiro. Durante a última fase da guerra, substituiu ao F-105 Thunder Chief, que era o mais notável bombardeiro da Força Aérea Americana no norte do Vietnã. Com a infantaria da Marinha no Vietnã do Sul, o Phantom foi um apoio básico para os marines, atacando com napalm, bombas ou foguete. A chave do segredo para o sucesso do Phantom está na sua versatilidade e poder de inovação. À medida que a guerra avançava, entraram em combate novas versões do F-4 com uma melhor capacidade de combate. Em sua primeira versão, o F-4B norte-americano abriu caminho para o F-4J, que tinha, entre outras novidades, um radar e um sistema de armamento muito melhores, além de motores mais potentes. Os F-4C das Forças Aéreas foram aperfeiçoados de maneira semelhante. O reconhecimento era uma missão essencial e McDonnell desenvolveu o RF-4 munido de câmeras panorâmicas e um nariz mais alongado. Esta versão desarmada realizou sua primeira missão de combate no final de 1967. O principal defeito do Phantom era a falta de um canhão incorporado para o combate aéreo. Porém, o problema foi totalmente resolvido com o modelo F-4E, que possuía seu próprio canhão de 20 mm. Se o Phantom se sobressaía em alguma função, era a de caça. Os 5 ases norte-americanos no Vietnã pilotaram um Phantom. Entre os outros aviões deslocados ao Vietnã do Norte estava o Grumman A-6 Intruder, o caça mais avançado da Marinha. O Intruder demonstrou sua grande eficiência em julho de 1965, no início das operações bélicas, tornando-se o avião médio de combate Standard da Marinha Americana. O Mini B-52 da Marinha era capaz de lançar 7 toneladas de explosivos. Sua sofisticada aviônica lhe permitia encontrar o alvo e lançar as bombas com enorme precisão em qualquer clima, de dia ou de noite. Outras versões do Intruder foram criadas para missões essenciais como a eliminação de defesas, o abastecimento em pleno voo e a guerra eletrônica. Os A-7 Corsair foram usados pelas Forças Aéreas e pela Armada Norte-Americana como um avião de combate ligeiro. Substituindo o A-4 Skyhawk no final de 1967, o A-7 era mais rápido e levava quase 7 toneladas em armamento. O Corsair foi indispensável nas missões de destruição das defesas Iron Hand. Conseguir dados sobre a força militar norte-vietnamita era uma missão altamente perigosa. O ultra-rápido McDonnell RF-101 Voodoo teve um papel importante no reconhecimento tático na primeira metade da guerra. Nas palavras de um de seus pilotos, este monoplace voava sozinho, sem armas e sem medo, realizando fotografias com seu leque de câmeras panorâmicas e oblíquas. Porém, o preço foi muito caro. Muitos Voodoos foram abatidos. Em 1970, o Voodoo abriu caminho para o RF-4C Phantom. Este avião, nos últimos anos da guerra, realizou para a Força Aérea quase todas as missões de reconhecimento. Mas como Voodoo, muitos RF-4C também foram abatidos. O reconhecimento estratégico era proporcionado por aviões que alcançavam Mach 3, como o Lockheed A-12, o SR-71 Blackbird e o Lockheed U-2, com bases de operações no Japão e na Tailândia. Os pilotos da Marinha e os Marines também utilizaram o RF-4 Phantom, como com outras versões do Vought F-8 Crusader. Mas
Mas o avião de reconhecimento mais importante era o elegante e eficiente North American RA-5 Vigilante, um dos mais rápidos e pesados jamais vistos sobre um porta-aviões. Entre as aeronaves de apoio estão o Boeing KC-135 e a versão de reconhecimento RC-135. Os aviões cisternas reabasteciam os bombardeiros e caças de combate que se dirigiam ao norte. O KC-135 também salvou muitos aviões e seus tripulantes quando, depois de um combate, retornavam sem combustível ou danificados pela batalha. As estações de radar volantes Lockheed SC-121 Constellation controlavam o espaço aéreo norte-vietnamita, enquanto que os grupos de ataque da Força Aérea eram escoltados pelos Douglas EB-66 Destroyer, equipados com contramedidas eletrônicas. O EB-66 tinha como base o A-3 Skywarrior, da Marinha, e realizava uma função similar à de controle eletrônico. O A-3 também era importante como avião cisterna ou como um banco de informação eletrônica. Muitos aviões participaram na operação de resgate, mas o mais importante foi o A-1 Skyrider, apelidado SPAD, e que escoltava os helicópteros de resgate Sikorsky HH-3 Jolly Green e os HH-53 Super Jolly Green Giant quando entravam em território inimigo. Os pilotos norte-americanos que lutaram no Vietnã se enfrentaram à rede de defesa mais sofisticada e mais concentrada jamais vista no mundo. A zona de Hanoi de Haiphong estava protegida pela maior concentração de artilharia antiaérea do mundo, perfeitamente coordenada com os caças MiGs e os mísseis superfície A. Em 1964, os norte-vietnamitas contavam com menos de 1.000 peças de artilharia para defender todo o país de um ataque aéreo. Em apenas 18 meses, aumentaram o número para 7.000, sendo que algumas eram dirigidas por radar. A defesa antiaérea norte-vietnamita contava não apenas com uma artilharia bastante pesada de mais de 100 milímetros, mas também com os camponeses que atiravam com seus rifles contra os aviões norte-americanos. Não importava o calibre da munição. Os norte-vietnamitas respondiam com uma chuva de fogo cada ataque aéreo recebido. A artilharia antiaérea foi a responsável pela maioria das baixas norte-americanas no Vietnã. Entre 1962 e 1973, mais de 2.000 aviões das Forças Aéreas, da Armada e da Infantaria foram abatidos pelas metralhadoras antiaéreas vietnamitas. Além da artilharia, os mísseis terra-ar representavam uma grande ameaça. Um piloto norte-americano narra suas impressões sobre as defesas aéreas norte-vietnamitas. O fogo era uma loteria. A sensação não era de que um canhão estava sendo disparado na sua direção. Eram muitos e por toda parte. Às vezes você era atingido, outras não. O que mais dava medo eram os mísseis superficiais, que uma vez disparados, apenas se podia observar a direção que ele tomava e se seguia o seu avião. E então as coisas ficavam claríssimas. Era entre você e o míssil. Isso era muito mais terrível, ainda que estatisticamente fosse menos perigoso do que uma artilharia antiaérea. Era terrível porque era uma questão muito mais pessoal. Em 1972, o Vietnã do Norte tinha mais de 300 centros de mísseis SAM. Os caças também eram uma parte importante da defesa norte-vietnamita, principalmente os MiG-17 e os MiG-21. Ambos eram incríveis no combate aéreo e pilotados com agilidade e agressividade. Os MiG e os mísseis provocaram a perda de 276 aviões norte-americanos. Rolling Thunder foi o nome em código da primeira fase da campanha de bombardeios contra o norte, que durou de 1965 a 1968. Os estrategistas das forças aéreas queriam que o Rolling Thunder fosse uma ofensiva única que eliminasse toda a capacidade de ataque de Hanoi.
No entanto, o presidente Johnson restringiu a dimensão da campanha e só permitiu operações mais limitadas sobre uma série de alvos restritamente definidos. Cada alvo deveria ser aprovado diretamente pela Casa Branca. As missões eram realizadas todos os dias. A tensão aumentava quando era anunciada a missão contra um alvo determinado. 30 north, 1060750 east. The target itself is an unserviceable railroad bridge under construction. It is considered to be probably deck type with 3 spans, 280-foot single track. There are 2 concrete piers and 2 concrete abutments that have been complete. Nas bases da Força Aérea, os bombardeiros, os caças e aviões de reconhecimento se preparavam para a missão contra o norte. A bordo de um porta-aviões da Marinha Norte-Americana no Golfo de Tonkin, manobras semelhantes foram executadas.
caças bombardeiros de combate com grande peso de carga, como o F-4 e o F-105, consumiam muito mais combustível. Para aumentar seu tempo de ação, os aviões de combate no Sudeste Asiático recebiam o apoio dos aviões cisterna KC-135 do Comando Estratégico do Ar, que realizaram centenas de milhares de reabastecimento. Os aviões cisterna proporcionavam o combustível suficiente para que os caças pudessem chegar aos seus objetivos, os esperavam depois do combate e reabasteciam seus tanques vazios. Apenas 5 pilotos dos Estados Unidos conseguiram a condecoração de ases do Vietnã. Os únicos ases da Marinha foram Randy Duke Cunningham e seu copiloto Willie Driscoll. Cunningham nos conta como abateu seu primeiro MiG em 1972, quando pilotava um Phantom. Tinha fugido do disparo de 36 mísseis SAM lançados desde a base de Quang Li. Quando estava escapando, tentando me afastar da área, vi 2 MiGs-21 que voavam na altura da copa das árvores, se afastando dali. Um deles estava a uns 150 metros e o outro a uns 240 e um pouco mais alto. Eu ia a uns 650 nós, mais ou menos na mesma altura que eles. Enquanto eu ia de trás de um dos MiG-21, Willie deu uma olhada e disse: "Ele está bloqueado." Disparei o míssil e o MiG deu um giro em forma de 8. Era possível ver a nuvem que se desprendia de suas asas. Fiz um giro de aileron e me coloquei diante dele. Quando ele estava a ponto de girar, disparei o segundo míssil. Em quase 2 anos, nenhum MiG tinha sido derrubado. Aquilo era um sonho. Minha adrenalina aumentou.
Era como se eu tivesse conquistado uma medalha olímpica. Os F-4 abateram quase 150 caças norte-vietnamitas. Depois deles, os que mais abateram MiGs foram os F-105 Thunder Chiefs da Força Aérea e os F-8 Crusaders da Marinha. Mas nem tudo estava a favor dos norte-americanos. Os MiGs vietnamitas derrubaram 79 aviões dos Estados Unidos. Ao todo, no combate aéreo, os pilotos norte-americanos derrubaram 250 aviões norte-vietnamitas. A superioridade no treinamento dos pilotos fazia dos caças americanos grandes rivais para os lentos vietnamitas, ainda que com seus MiGs muito mais velozes de fabricação soviética. A proporção de vitórias e de derrotas era menos favorável que a conseguida na guerra contra a Coreia. Como consequência, foi necessária uma mudança radical na preparação dos pilotos para o combate aéreo. Devido ao ritmo e à escala de ataques dos Estados Unidos contra o Norte, suas perdas eram inevitáveis. No entanto, os tripulantes se enfrentavam ao fogo antiaéreo, aos mísseis e aos aviões inimigos, sabendo que, se fossem abatidos sobre o Vietnã do Norte, todos os esforços seriam feitos para que fossem resgatados. A Força Aérea Americana deslocou esquadrões especiais de resgate para o norte da Tailândia. Helicópteros de resgate e aviões A-1 Skyrider, apelidados Sandy, tinham como função eliminar as forças vietnamitas na área e coordenar os esforços de resgate. Era sempre uma corrida contra o tempo. Ver quem primeiro encontraria a tripulação do avião abatido. A campanha de bombardeios Rolling Thunder, com muitas perdas para os dois lados, não conseguiu forçar uma rendição vietnamita. Apesar dos ataques aéreos norte-americanos, as tropas e os abastecimentos do norte, a pé ou a nado, continuavam apoiando a guerrilha do sul. De novembro de 1968 até maio de 1972, estabeleceu-se uma trégua nos bombardeios. Nessa época, o presidente Richard Nixon, sucessor de Johnson, apoiou todo o poder da Força Aérea Americana na campanha de bombardeios estratégicos Linebacker II, realizada no final de 1972. O principal castigo sofrido pelos norte-vietnamitas foi o B-52, que atuava sem restrições contra a sua capacidade bélica. No auge da campanha, as bases aéreas de Guam e da Tailândia abrigavam mais de 200 B-52.
Estes eram apoiados por outros reatores da Força Aérea e da Marinha Norte-Americana que realizam missões de eliminação e incursões de despistagem. Numa campanha de 11 dias durante o Natal, os B-52 bombardearam Hanoi e Haiphong, visando alvos militares estratégicos localizados em áreas bastante povoadas. A principal tática defensiva dos B-52 contra os mísseis SAM era voar em grupos de 3 para melhor aproveitar a proteção das suas contramedidas eletrônicas. Apesar disso, os norte-vietnamitas dispararam uma nuvem de mísseis SAM e conseguiram abater 15 B-52, além de danificar a muitos outros. No entanto, os ataques dos B-52 destruíram a maioria das reservas de petróleo e a capacidade geradora de energia dos norte-vietnamitas. As missões dos B-52 foram decisivas para obrigar Hanoi a uma negociação de paz e finalizar o conflito. Na guerra contra o Vietnã do Norte, os pilotos americanos se enfrentaram à defesa antiaérea mais forte da guerra moderna. Durante a maior parte da guerra, os pilotos foram limitados por leis restritivas, uma decisão política que custou a vida de muitos norte-americanos, mas que lograram deixar o Vietnã do Norte à beira da ruína numa última campanha de grandes proporções.